E se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra lá em Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, vamos ler o verso 14, Hebreus 12. Não se tem certeza de quem é o autor deste livro, desta carta, qual foi o instrumento, mas sabemos que foi o Espírito Santo quem escreveu através de alguém. E nós queremos ler então uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero trazer uma palavra de conforto, de consolo. Eu quero trazer uma palavra de confronto também. Eu quero que você abra bem o seu coração, aperte os cintos, nós queremos decolar. Eu quero que você me acompanhe nesta decolagem. E nós queremos crescer nesta noite em nome de Jesus. Eu quero que você saia desse recinto nesta noite diferente da maneira com que você entrou. Convicto, certo da sua salvação em Deus, da sua salvação em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, a palavra de Deus nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Vamos repetir a parte final desse versículo? Repita comigo assim: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mais uma vez, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Eu vejo que este texto nos fala abundantemente, mas eu vejo que esse texto não somente dá a importância da santificação, não somente ele fala do aspecto rígido, reto, necessário, inexorável da santificação, mas eu vejo que esse texto também diz que a santificação não é uma opção. Eu quero ser santo, eu resolvi ser santo esta semana. A semana que vem eu não quero ser santo. Esse texto não abre esta possibilidade. Esse texto diz que a santificação não é uma escolha pessoal. Você, eu resolvi ser santo agora e o mês que vem não preciso ser santo. Não é uma escolha temporal, pessoal. Esse texto fala que santificação é uma exigência inegociável do reino de Deus. Deus não abre mão deste padrão. Deus estabelece a santificação como caminho, como maneira de nós nos aproximarmos dele. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quando o texto diz ninguém, ele está dizendo, pode ser o preto e pode ser o branco, pode ser o amarelo, pode ser o pobre e pode ser o rico, pode ser o culto ou então o inculto, pode ser o jovem ou o velho. Esse texto está dizendo que ninguém verá o Senhor sem a santificação. Então é uma condição inegociável. Deus não abre mão deste princípio, deste valor, a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Santificação fala da distinção entre aquilo que é santo e aquilo que é profano, entre aquilo que é puro e aquilo que é impuro. Santo é puro, aquilo que não é santo é impuro. Santificação é cortar, é separar do mal. Santificação é separar do pecado, da iniquidade, da imoralidade, separar separar do mal para Deus, separar do pecado para a santidade. Isto é santificação, é ser separado para Deus. Separação para uso exclusivo de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós devemos escrever lá na porta da geladeira: sem a santificação eu não verei o Senhor. E talvez coloque no teto do seu quarto, quando você deitar, aí você lá vai ler: sem a santificação eu não verei o Senhor. Porque isto é assim, é o padrão do reino, isso é inegociável. Não tem como ser mais ou menos santo. Este pé
é santo, mas este não. Esta mão é santa, esta não. Este olho é santo, mas este não. Não tem como. A Bíblia diz que santificação é uma exigência, porque Deus é santo, e para eu e você nos aproximarmos de Deus, nós precisamos da santidade, da santificação. É importante sabermos que Deus, Ele já providenciou tudo o que fosse necessário para que eu e você pudéssemos alcançar a santificação. Deus já estabeleceu o meio para que pudéssemos alcançar a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, Ele veio uma vez à terra. E Ele veio como criança, como menino. Mas a Bíblia diz que Ele voltará uma segunda vez. E quando a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, a Bíblia está falando desse nosso encontro. A Bíblia está falando dessa nossa apresentação diante de Deus. Quando a Bíblia fala sobre santificação, ela está dizendo, Jesus voltará e nós necessitamos deste padrão de santificação para podermos encontrar e ver o Senhor, e morar com o Senhor e residir com o Senhor. Mas eu vejo que nós sabemos muito da primeira vinda de Jesus, onde Ele nasceu, como Ele nasceu, enfim. Mas sabemos muito pouco da segunda vinda do Senhor Jesus. E você sabia que nós estamos muito mais distante do Jesus menino, estamos muito mais próximos do Jesus, Rei dos Reis e Senhor do Senhor, que voltará um dia? Cada Natal que se passa, que se comemora, nós estamos mais longe do menino, do bebê da manjedoura. Estamos mais próximos do Rei, do Senhor e do Juiz que está se aproximando. Portanto, nós precisamos entender que a primeira vez Jesus Cristo veio como menino. A segunda vez Jesus virá como homem guerreiro, poderoso, Senhor e Juiz. A primeira vez Jesus veio numa manjedoura e habitou por um tempo entre os animais. A segunda vez Jesus virá montado sobre um cavalo branco. E Ele vai cavalgar sobre as nações da terra com poder e majestade. A primeira vez, Jesus foi envolto em panos e colocado na manjedoura. A segunda vez, Jesus virá com vestes brancas, salpicadas de sangue. E Ele vem com poder e majestade. A primeira vez, Jesus veio com um olhar de bebê, um olhar dócil, meigo. Mas a segunda vez, Jesus vem com os olhos como que em chamas de fogo. A primeira vez, Jesus veio com uma voz sussurrante de um bebezinho, talvez dizendo, gugu, dadá. Mas a segunda vez, Ele virá com a voz de muitas águas. Quando Ele abrir os seus lábios, você vai ficar surdo pelo barulho, pelo poder da voz do Senhor Jesus. A segunda vez, Jesus virá com o rosto como o sol que resplandece na sua maior força. É assim que Jesus virá. A primeira vez, Jesus veio e apenas um grupo de pastores que estava pastoreando o seu rebanho lá perto de Belém da Judeia pôde ir visitá-lo no momento do seu nascimento. Mas a segunda vez, a Bíblia diz que todo olho verá, todos contemplarão Jesus voltando. E o texto diz que sem a santificação, ninguém habitará com Ele. Sem a santificação, nós não vamos permanecer, residir, estar para sempre na presença dEle, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Interessante isso, importante, central isso na vida do cristão. O título, o tema da minha mensagem nesta hora é Jesus Cristo voltou ontem. Jesus Cristo voltou ontem. Esse é o título, esse é o tema da minha mensagem. E agora eu pergunto, quem são aqueles que subiram para estar com Ele e quem são aqueles que ficaram de fora? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quem foram aqueles que subiram?
E quem foram aqueles que ficaram? Por gentileza, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22. Vamos ler a partir do versículo número 12. Eu disse para você apertar os cintos, apertaram? Apocalipse capítulo 22, versículo 12 em diante, a palavra de Deus, os lábios de Deus diz assim: Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O versículo 15 diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Jesus voltou ontem. Quem ficou de fora? Quem não subiu? Os cães. Quem mais? Os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e aqueles que amam e falam a mentira. Estes não subiram. Estes ficaram para a perdição eterna. Estes não entrarão, não reinarão com o Senhor, não permanecerão na presença do Senhor. Quem são os cães? O que significa isso, os cães? Quem são os cães? No Oriente, o cão era considerado um animal imundo. O cão era semi-selvagem. E o cão se alimentava de carniça e de lixo. Esta era a alimentação do cão. Espiritualmente falando, aplicando este conceito, o cão é aquele que ama e se alimenta da degradação moral, da imoralidade. Este é o cão. O cão, espiritualmente falando, ele causa inimizades, dissensões, porfias, facções, pelejas e ciúmes. É assim que trabalha, é assim que existe, é assim que vive o cão. Inimizades significa desafeição, aversão. Aquele que repudia o seu próximo, que despreza o seu próximo. Este, espiritualmente falando, é um cão. Causa inimizades. Causam também dissensões. A palavra dissensão no grego significa dicostasia. Dicostasia significa colocar-se à parte. Eu quero dar um exemplo. A igreja, os grupos familiares terão um dia de convivência. E você diz: eu não vou. Você coloca-se à parte. Isso é dicostasia, isso é dissensão, isso é uma característica do cão espiritualmente falando, daqueles que ficarão de fora. Quando se tem um projeto, onde o corpo deverá estar unido em prol desse projeto, a pessoa diz não, ela se afasta, ela se coloca à parte. Ela nunca se envolve, nunca se compromete, nunca participa, nunca apoia, nunca está lá, nunca está inserida no projeto de Deus. Isso é dissensão, dicostasia, colocar-se à parte, caminhar à margem. Você nunca pode contar com ela. Espiritualmente falando, este indivíduo é um cão. Espiritualmente falando, o cão causa também facções. É um espírito de partidarismo. A palavra grega é airesis. Nós trabalhamos com ênfase nos 5 ministérios. Ministério apostólico, profético, evangelístico, de pastoral e de ensino. E este indivíduo, esta pessoa que causa facções, ele quer gerar
ele quer criar o sexto ministério. Não, 5 só não basta, tem que ter mais um. Ele vai inventar então o sexto ministério, fazer uma facção, criar um grupo, levantar um projeto com a sua cara, com a sua autoridade, com as suas raízes, com o seu jeitão. Isto é aireses, espírito partidário, trabalhar em oposição, caminhando do lado. O cão, espiritualmente falando, ele causa porfias. Porfias é discussão com propósito de disputa. Eu vou começar a debater com você, eu vou debatendo, para que os meus argumentos suplante você, vença você. Isso é porfia. O cão tem esse comportamento. Ele entra na igreja, ele entra no meio do rebanho e ele começa a discutir, dizer: isso não é verdade, isso não é assim, a Bíblia não é bem assim. Ele começa a trazer dúvidas, semear divisão, dissensão. Ele começa a porfiar no meio do rebanho e colocar insegurança no coração das ovelhas. O cão, espiritualmente falando, ele causa pelejas. Pelejas é combates e resistência a Deus e a palavra de Deus. Quando estamos pregando a palavra de Deus, a pessoa diz: não, isso não é bem assim. Não, eu não posso aceitar isso como verdade. Eu não posso aceitar isso como realidade. Ela duvida, ela discute, ela quer relativizar a veracidade da palavra de Deus. E também, o cão, espiritualmente falando, ele causa ciúmes, ele provoca ciúmes, ele incita os ciúmes, ele está se envolvendo em estratégias para gerar ciúmes. É o indivíduo que trabalha para dividir e não para somar. Jesus Cristo voltou ontem e os cães ficaram de fora. Mas não somente estes que têm esse comportamento, que têm essa vida, que pratica estas coisas. Não somente este, mas o texto também diz que os feiticeiros ficaram de fora. Aí você pode estar: bom, feiticeiro, não tem nada a ver com isso, né? Eu não tenho nada a ver com feitiçaria. Feitiçaria é o controle ou a influência sobre pessoas, para que estas pessoas façam coisas que não gostariam de fazer, mas que eu gostaria de fazer. O feiticeiro, ele quer manipular uma pessoa para que essa pessoa faça o que ele quer que ela faça, mas não o que essa pessoa quer fazer. Isto é feitiçaria. Isto é feitiçaria. Existe a feitiçaria onde usa-se espíritos malignos para influenciar e controlar pessoas. Mas existe também outra forma de feitiçaria. Por exemplo, quando uma pessoa diz: o Senhor me disse, sem que o Senhor tenha dito. Isto é feitiçaria. Isto é feitiçaria. Ficarão de fora os feiticeiros. Quando a pessoa diz: o Senhor me disse, com um propósito de levar a pessoa a fazer algo que ela quer que a pessoa faça. Isso é feitiçaria. É feitiçaria muitas vezes através da oração, aquela oração horizontal, quando você faz oração para aquela pessoa ouvir. Você não está falando com Deus, você está querendo influenciar, manipular, conduzir aquela pessoa que está ouvindo a sua pseudo-oração, que não está endereçada a Deus, mas está endereçada ao indivíduo que está próximo, ouvindo. Isso é um tipo de feitiçaria. Quando você compartilha visões como se fosse de Deus, não sendo de Deus. Quando você estabelece propostas e projetos futuros, que não procede do trono de Deus. Essas propostas são formas de feitiçaria. Os feiticeiros sempre querem manipular os sentimentos e as emoções de outrem. Os feiticeiros sempre querem controlar, exercer influência manipuladora, controladora sobre pessoas. Por exemplo, quando a esposa usa o corpo para conquistar algo que o marido não gostaria de lhe dar, é feitiçaria. Hello, vocês estão aí?
Vamos embora? Jesus Cristo voltou ontem. Quem subiu e quem ficou? Sério, né? Quando a esposa chega com aquela voz macia: querido, olha, vem cá, sabe, eu gostaria que você entendesse. É uma forma de feitiçaria, porque ela quer manipular os sentimentos e as emoções do marido para alcançar um objetivo egoísta, egocêntrico e pessoal dela. Ou então quando a esposa prepara exatamente aquele prato que o marido mais gosta: querido, olha o que eu preparei para você. Só que por trás da refeição existe um alvo, existe uma manipulação, existe um controle, existe o desejo de influenciar para ganho pessoal. Manipulação, feitiçaria. Terceiro lugar, nós encontramos. Então vamos dar exemplos também dos esposos, né? Senão a gente só dá exemplo das esposas, né? Vamos falar dos esposos, né? O esposo que encobre o quanto ele ganha, qual é o salário dele, porque ele tem os seus projetos e os seus planos pessoais, e ele não quer dizer para a esposa qual é a renda mensal dele. Isso é manipulação. Ele tem alvos e objetivos pessoais, particulares. Ele então quer trazer informações distorcidas, erradas, para manipular a esposa. Feitiçaria. Quantas vezes ele traz lá um anel, e por trás daquele anel existe um nó, um problema. Existe lá uma feitiçaria. Às vezes ele quer trazer um presente, ele tem um projeto e sabe que esse projeto vai confrontar com a veracidade da palavra, com a santidade da palavra, mas ele precisa do apoio da esposa para esse projeto. Então, quem sabe eu vou dar um carro para minha esposa. E aí, depois do carro, então aí eu vou compartilhar. Quantas vezes os maridos estão exercendo feitiçaria? Os pais sobre os filhos sobre os pais. Jesus Cristo voltou ontem. Quem foi que subiu? Quem foi que ficou de fora? O texto diz que os cães, os feiticeiros e também os adúlteros. Quem são os adúlteros? Adúlteros são aqueles que traem o santo leito do matrimônio. Adúlteros são aqueles que violam a aliança do matrimônio. O marido que vai atrás de outra mulher, isso é adultério. A mulher que vai atrás de outro homem, isso é adultério. E os adúlteros não entrarão no reino dos céus, está escrito. Mas existe também o adultério no pensamento. Existe também o adultério nas intenções. Existe também o adultério espiritual. Quando você busca outros deuses, você está adulterando espiritualmente, porque você está traindo o seu Senhor e o seu Deus. Quando você confia, por exemplo, na cartomante, no horóscopo, quando você confia na leitura das mãos, na cabala, quando você confia no espiritismo, quando você confia na pirâmide, quando você confia na energização, no pensamento positivo, isso é adultério. Você está traindo o seu Deus, está depositando a sua confiança em outros deuses. Isso é adultério espiritual. E os adúlteros ficarão de fora. Existe também um outro tipo de adultério. É quando você adultera regras, contratos. Existe um contrato estabelecido e você vai lá e adultera aquele contrato, sem acordo, sem concordância. Você está distorcendo os fatos. Existem regras e depois você adultera essas regras. Você já viu crianças brincando e começa um brinquedinho ali, um joguinho. Dentro de 5 minutos surge uma regra nova. Mais 5 minutos, outra regra nova. Não é assim? A cada 5 minutos eles inventam uma regrinha nova para favorecer a si mesmo. Isso é adultério. É esse tipo de adultério. Aquilo que Labão fez com Jacó, por exemplo.
Ele foi adulterando o contrato de trabalho, o que eles haviam acordado a respeito do trabalho, do ganho de Jacó. Ele foi adulterando, e adulterando, e adulterando, e adulterando, e adulterando. Adultério. Os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Por exemplo, um tipo de adultério. Você para o seu carro nas ruas de Curitiba e 2 horas da tarde, você olha no relógio de 2 horas, você tem que colocar o estar, tem que marcar, aí você marca 2:10, isso é um adultério. Jesus Cristo voltou ontem e os adúlteros não subiram, ficaram de fora. Amados, nós vamos reduzir o número de membros da ABA? Não, nós vamos crescer mais. Deus te trouxe aqui esta noite para dizer para você o seguinte: existe uma seriedade na vida espiritual que não se prega muito por aí não. Existe uma seriedade na vida espiritual e que você tem que estar inteirado desta realidade, deste padrão, deste nível de santidade, para que quando Jesus voltar, quando a trombeta, o chofar soar, você diz: eis-me aqui, Senhor, estou pronto. E aí não existe culpa, não existe medo, não existe insegurança, não existe temor, não existe nada. Você está livre, liberto, pronto para subir e para estar para sempre com Ele. Esse é o objetivo dessa ministração, esse é o objetivo dessa mensagem. É para que você ande em retidão, em santidade, para que você deixe tudo exatamente como o padrão da palavra de Deus, o padrão bíblico. A Bíblia diz também que depois dos adúlteros também tem os homicidas. Homicidas. Homicida é aquele que causa a morte de outra pessoa, que causa a morte física. Esse é um homicida. Aí você diz: bom, eu não tenho problema com isso. Eu nunca matei ninguém e nem vou matar. Amém, glória a Deus por isso. Mas existe também algumas formas de homicídio que muitas vezes nós desconhecemos. E muitas vezes nós não reputamos como homicídio. A Bíblia diz, em Provérbios 18:21, que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que com a sua língua você pode matar. Com a sua língua você pode destruir. Você já matou alguém com a sua língua? Você já matou casamentos? Você já matou relacionamentos? Amizades? Você já matou algum ministério com a sua língua? Você já matou o ânimo do seu filho com a sua língua? Você já matou a esperança, a expectativa de vida da sua filha com a sua língua? Você já escravizou, já subjugou o seu marido debaixo do seu pé com a sua língua? Você já subjugou a sua esposa, reduziu a um estado de escravidão em casa com a sua língua, marido? Existe morte e vida na língua. Provérbios 18:21. E os homicidas não herdarão o reino dos céus. Você já dividiu famílias com a sua língua? Você já causou demissão de alguém no emprego por causa da língua? Você já trouxe guerras e intrigas e confusões com a sua língua? O homicida, a Bíblia Sagrada diz, o homicida, ele não herdará o reino dos céus. Jesus Cristo voltou ontem. Quem subiu e quem ficou? O homicida fica, ele não sobe. O texto sagrado continua nos ensinando, continua nos instruindo, dizendo que os idólatras ficarão de fora. Idolatria ou idolatrar é venerar, adorar deuses, objetos ou pessoas. Isto é idolatria. Idolatria é colocar coisas ou pessoas no mesmo nível de autoridade ou acima da autoridade de Deus. Idolatrar é dar a importância
maior as coisas ou as pessoas mais do que a Deus. Isto é idolatria. Quer ver como a gente mede uma maneira de medir, um instrumento de medir idolatria? Idolatria se mede pelo tempo com que você gasta com aquilo. Essa é a maneira de medir um idólatra. Pode ser que você não esteja idolatrando uma estátua, uma imagem, mas pode ser que você esteja idolatrando o seu marido, sua esposa, os seus filhos, o namorado, a namorada. Pode ser que você esteja idolatrando a casa, ou o carro. Quem sabe você esteja idolatrando a empresa que você gerencia, administra, ou da qual você é proprietário. Ou então você esteja idolatrando o seu emprego, os seus estudos, ou o dinheiro. É atrás do dinheiro que você gasta toda a sua energia, todo o seu tempo, toda a sua disposição, toda a sua concentração. E quando chega a hora de você ir para o seu grupo familiar, você está tão cansado que você não tem disposição de ir. Idolatria. Idolatria. Pode ser que você esteja idolatrando o seu ministério, cantores. Eu ia citar o nome de um cantor aqui, esqueci o nome dele. Mas pode ser que você esteja idolatrando cantores. Será que você não tem alguns CDs na sua casa que tem que vir para esse balaio aqui, a gente fazer uma fogueira? Talvez tenha, né? Talvez tenha. Se você não tem CD, talvez aqueles discos de vinil, aqueles bolachões assim, né? Algumas fitas. Será que você não tem um objeto que você ganhou e que esse objeto tornou-se um ídolo, um Deus? E ninguém pode se aproximar daquele objeto. Ninguém pode tocar. Se o teu filho, tua filha, tua criança se aproximar, você faz o maior escândalo. Grita, esperneia, porque alguém se aproximou desse objeto, que era da avó, da bisavó, da tataravó. E o conselho é esse, né? Bota no chão e né? Destruir essas coisas. Pode ser que você tenha um esportista, um atleta como ídolo. Pastores como ídolo, líderes como ídolo. Pode ser que você tenha o físico, o corpo como ídolo. Você gasta 3 horas por dia em ginástica, mas não gasta 15 minutos em oração e leitura da palavra. O Ronald está aí não, né? Eu não estou falando mal da academia. É necessário, é importante. Aliás, se você quiser enfrentar o avivamento que está vindo por aí, você precisa estar preparado fisicamente, né? Não tem como. Tem que emagrecer um pouquinho, perder uns quilinhos, né? E tem que preparar aí a sua função cardiopulmonar, enfim, você tem que estar preparado para o avivamento. Esta é a segunda celebração. Eu sempre brinco, os ministradores, os pregadores aqui na aba não precisam de cadeira, porque o louvor é em pé, tudo é em pé. Depois ele vem para frente, prega em pé, ministra em pé e vai embora em pé. Então não precisamos de cadeiras para os pregadores aqui. Então são 5 horas de culto, todos os domingos que nós temos aqui, 6 horas às vezes, de culto, celebração a Deus. Então precisa de uma disposição física, claro que sim, só que isso não pode estar acima ou no mesmo nível do meu Deus. Outras formas de idolatria. Existem tantas outras formas. E o texto diz, Jesus Cristo, o texto diz não, eu estou dizendo, Jesus Cristo voltou ontem. E o texto agora diz, os idólatras ficarão de fora, não subirão. E o texto também diz que os que amam, ou aqueles que praticam a mentira, ficarão de fora. Os mentirosos não subirão. Mentir é faltar com a verdade. É a incoerência entre aquilo que você fala e aquilo que aconteceu.
É a incoerência entre o dito e o ocorrido. Aconteceu algo, e se você vai reportar aquele acontecimento, e se você vai reportar de forma diferente, isso é uma mentira. Isso não aconteceu, isso não é assim. O mentiroso é aquele que não encara a realidade, foge da realidade. Ele tenta se proteger através do falso, através do engano. Mentir também é encobrir a verdade, é silenciar depois de uma falha cometida. Você cometeu uma falha e você não confessou, e você não declarou a falha, você é um mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Não importa quantos anos de igreja você tenha, você não vai subir. A mentira é contrária tanto à lei da verdade, como à própria lei de Deus. A mentira nos torna semelhante ao diabo, que é o pai da mentira. É o que a Bíblia nos diz. A principal característica do diabo no ser humano é a mentira. Você pode imaginar que se houvesse uma cura profunda, substancial na nação brasileira, e se não houvesse, por exemplo, no meio político nacional, nenhuma mentira, você imagina o que isso poderia surtir nesta nação? O que aconteceria nesta nação? Vamos imaginar no nosso estado, se não houvesse mentira no nosso estado, no meio empresarial, no meio educacional, no meio político, que coisas maravilhosas aconteceriam? Ok, vamos diminuir um pouco então, vamos pensar na nossa cidade. Se não houvesse mais mentira na nossa cidade, nesses meios de autoridades, enfim, que maravilhosa seria a nossa cidade. Ok, vamos reduzir um pouquinho então, se não houvesse mentira na nossa família, que coisa maravilhosa seria a nossa família, sem mentira. Ah, ok, ainda é complicado, ainda o desafio é grande. Imagina se você então, pessoalmente, não mentisse. Se você não mentisse, que maravilhosa seria a sua vida. Que padrão de liberdade você alcançaria para viver. Que coisa gostosa, como seria leve viver. Se a mentira não nos escravizasse tanto assim. A mentira é proibida na Bíblia. Colossenses 3,9 diz: não mintais uns aos outros. Não mintais uns aos outros. A mentira é uma abominação contra Deus. Jesus Cristo voltou ontem. Quem foram aqueles que subiram ontem? E quem foram aqueles que ficaram? Os que ficaram são os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatros e os mentirosos. Você subiu ou você ficou? Nós estamos fazendo aqui um provão, como se faz um provão antes do vestibular. Não se faz uma, como chama isso? Uma simulada. Um simulado. Uma prova simulada, fazer um simulado. Nós estamos simulando o arrebatamento da igreja nesta noite, meu irmão. Eu estou colocando uma folha diante de você e pedindo para você marcar X. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Aonde você estaria colocando o X? Você passaria no teste ou você seria reprovado? Você subiria ou você ficaria? Percebe? Você percebe que esta palavra é uma palavra para animar você? Você percebe que essa palavra é uma palavra para incentivar você a viver a vida cristã segundo o padrão desta Escritura? Você percebe que esta palavra quer fazer de você um gigante na fé? Quer fazer de você um vencedor? Quer fazer de você um conquistador, um herói? Você percebe que esta palavra quer elevar você para que você em santidade,
Você percebe que essa palavra quer tirar as suas vestes sujas e colocar as suas vestes limpas e brancas como a alva neve? Você percebe que essa mensagem quer libertar você das suas amarras, das suas algemas, das suas ligaduras, para que você ande em segurança, em triunfo, em confiança diante de Deus e diante dos homens e diante de principados e potestades e de demônios? Você percebe que essa palavra não visa esmagar você, essa palavra visa elevar você, para que você imponha as mãos sobre os enfermos e eles sejam curados, para que você coloque a mão sobre os endemoniados e eles sejam libertos, para que você manifeste o reino de Deus aonde quer que você vá.